voltando um pouco no tempo, a família dela chegou no Brasil em 1862. Então foi no dia 3 de junho de 1862, quando eles vieram num patacho. Você que estuda a história ali de Ibicaba, fazer de Ibicaba, você tá por dentro dessa parte. Na época, tinha aquele burburinho que ia haver a libertação dos escravos. Então os fazendeiros começaram a trazer os imigrantes, principalmente italianos, alemães. Então eles buscavam fora para suprir os escravos que estariam sendo libertos pela Lei Áurea que aconteceu depois. Mas em 1862, a família Becker veio no Patacho. O Patacho chamava Jan and Albert, veio da Antuérpia e chegou no Porto de Santos. Então eles chegou o bisavô da Cacilda Becker, o Carl William Becker. E aportuguesando fica Carlos Guilherme Becker. Então veio ele, a esposa e mais 4 filhos. Então eles chegaram em Santos. Na época, em Santos, nós não tínhamos ainda o trem, não tinha as vias para subir para São Paulo. Então eles subiram em aqueles jegues na época, né? Levaram 4 horas para subir um morro até chegar em São Paulo. E de Santos a Limeira, onde ficava ali Ibicaba, hoje ela pertence a Cordeirópolis, né? Isso. Mas na época pertencia a Limeira. Então entre Santos e Limeira eles levaram 15 dias caminhando, parando de cavalo e chegaram em Limeira. Ali nasceu mais um filho do Carl William Becker, o Pedro Becker. Esse Pedro Becker é que seria o avô da Cacilda Becker. Por volta de 1870, ele mudou, o Pedro Becker, eles nasceram lá, mas depois eles mudaram para Pirassununga, e aqui o Pedro Becker cresceu, e aqui ele conheceu a dona Maria Beck, não era Becker. Então juntou a família Becker e a família Beck. Tiveram 9 filhos, e entre eles uma mulher que se chamava Alzira Leonor Becker. Da dona Alzira, ela morando em Pirassununga, em 1920, apareceu aqui em Pirassununga um senhor que se chamava Edmundo Radamés Iácones. Esse Iácones, aí, quando nós contamos a história, antigamente pensava-se que era grego. Até a própria família Cacilda, a própria Cleide, eles falavam que ele era grego, mas nem eles conheciam bem a história do próprio pai. E daí eu comecei a pesquisar e até depois eu recebi, tem um colega nosso que pesquisa muito a origem das famílias, aí ele me ligou e falou assim, o Iácones vem de Iacono, que é italiano. Então aí eu descobri que ele era da Calábria e não da Grécia, então ele não era grego. Então o pai dela era italiano. E o Becker era alemão, que veio lá da Prússia, na época lá antiga, né? E esse senhor chegou aqui em Pirassununga, gostou da Alzira. Ele era um cara todo impertinente, então ele vestia um terno, um chapeuzinho coco, uma bengalinha que tinha na ponta assim, uma coisa de prata, sapato brilhante, bem escovado, cueca de seda. Então, era um cara que chamou atenção na cidade. A dona Alzira se engraçou com ele e acabou casando com ele em 1920. Um ano depois, nasceu, no dia 6 de abril de 1921, nasceu a Cacilda Becker. Então, a Cacilda Becker nasceu aqui em Pirassununga, na rua onde hoje é o Teatro Municipal, ali na Rua Siqueira. Hoje é a Rua Siqueira Campos, mas na época se chamava Mário Tavares. Ela nasceu em 21, em 22 nasceu uma segunda filha do casal, foi a Dirce, e em 1923 nasceu a terceira irmã, que era a Cleide. Para quem não conhece, Cleide Iácones, a atriz que até há pouco tempo, até 2013, fazia novelas na Globo. Então, ela é irmã de Cacilda Becker. Então, nasceram as 3. A Dirce, quando cresceu, ela não quis saber de arte. Até a própria Cacilda falava que a Dirce nasceu para ser dona de casa. Então, o primeiro namorado que ela teve, ela casou e não quis saber de arte. A Cacilda não. A Cacilda, desde pequenininha, influenciada muito pela mãe, porque a mãe pegava a roupa dela do casamento, cortou as rendas, colocava a renda e fazia ela dançar. Cantava, tocava piano e ela dançava em cima da mesa. Então, desde pequena, ela começou a ter o gosto pela arte. Ela queria dançar, tocar piano. E aí ela ficou em Pirassununga em 1926, 6 anos, quando ela estava com 6 anos, como o pai era caixeiro viajante. Então, ele viajava, não tinha parada
Em 1926, o pai levou a família inteira para Rio Claro. Então, ela morou em Rio Claro, lá ficou 3 anos. Em 1929, ela mudou-se para São Paulo, então acompanhando o pai para São Paulo. Só que o pai era uma pessoa muito pelos estudos que nós fizemos, ele não era uma pessoa boa para a família. Então, ele era todo pertinente, se preocupava com ele, mas não com a família. Então, ele ficava meses, quase 1 ano fora de casa, e elas passavam muita necessidade. Então, elas passavam fome. E quando ele estava em casa, ele judiava muito das 3 filhas. Então, eu achei um texto que diz que com 15 dias de casamento, ele já deu uma sova, ele bateu na mulher dele com cinta, ele bateu na dona Leonor. E a mesma coisa ele fazia com as filhas também. Então, a Cacilda apanhava dele, todos eles tinha que sentar na mesa, não podia falar, o único que falava era ele, tinha horário para tudo, tinha horário para dormir, para levantar, e aquilo... A dona Alzira não gostava, ele ficava muito tempo fora e quando vinha judiava da Cacilda, da Dirce e da Cleide. Então, o clima entre eles já não era tão bom assim. Em 1929, ele abandonou as 4 em São Paulo. Abandonou a Dona Alzira, a Cleide, a Cacilda e a Dirce. Então, elas ficaram sozinhas. O que aconteceu? Elas voltaram para Pirassununga. Então, em 1930, eles já estavam aqui em Pirassununga novamente, morando junto com o avô, o Pedro Becker, e a Dona Maria Becker. Então, moravam no fundo da casa dela. Só para ter uma ideia, em 1930, mulher que o marido largava era considerada mulher emprestada.